Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Mãe Uaçu AM 710, que acompanha o programa Sintonia da Tarde na apresentação de Moreira Lopes. E você que nos acompanha, o Tribuna do Leste, através das redes sociais e também no YouTube. Nós estamos falando diretamente da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Mãe Uaçu, onde vamos destacar a partir de agora o Emergência 193. Eu tenho ao meu lado o Tenente Flávio Mota, ele que é comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros. Primeiramente, boa tarde para você, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui fazendo o programa, passando informações relevantes para a nossa população. E hoje o tema é bem oportuno, até por causa das chuvas que vem caindo em toda a região de Mãe Uaçu e também em relação a casos que vêm ocorrendo de desastres, né, vamos dizer assim, em várias cidades do país. O assunto é alerta sobre riscos geológicos e hidrológicos. Primeiramente, Tenente Flávio Mota, explica para a gente o que é risco geológico e hidrológico. Bom, nesse período do ano, a gente é acometido por fortes chuvas, né, como a gente está passando aí, observado, aconteceu mais recentemente de forma muito grave no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, né, todo mundo está acompanhando, com mais de 100 vítimas fatais. É uma chuva colossal que ocorreu lá naquela região. E lá tivemos a questão do risco geológico, vamos dizer assim, né? Os deslizamentos de terra, que são a nossa principal preocupação, que é o que de fato a gente entende que vai vitimar pessoas, né? É o risco geológico, é o deslizamento de terra, moradores que residem em áreas de encosta e que estão suscetíveis a esses perigos. Nós tivemos na manhã de hoje, na cidade de Caratinga, um fato ocorrido dessa natureza, onde um deslizamento de terra atingiu uma residência e atingiu um dos quartos da casa onde estavam 3 pessoas. Infelizmente, nós tivemos 3 vítimas fatais, né, nessa situação, o que nos deixa bastante tristes. Então, o risco geológico é isso, é o deslizamento de massa, é a movimentação de massas que acontecem em encostas, principalmente, que podem aí ocasionar, atingir residências e levar as pessoas aí à morte. E o risco hidrológico? O risco hidrológico é o período de inundação. O risco de inundação é o que a gente faz aqui constantemente na cidade, que é monitorar o rio. Ainda que nós não tenhamos instrumentos automatizados para monitorar, como existe na bacia do Rio Doce, mas nós temos um conhecimento, né, justamente com a Defesa Civil, a própria população ribeirinha tem conhecimento, sabe o que tem que, onde que vai monitorar, né, a chuva na cabeceira de Luiz Burgo, chuva em São João do Manhuaçu. Então a gente fica atento a essas situações para que a gente diminua o impacto do risco hidrológico na população. Eu sempre digo que o risco hidrológico, a gente consegue mitigar ele muito mais do que o risco geológico. O risco hidrológico, a gente pode observar que ele nos traz muitos danos, muitos prejuízos, mas dificilmente ele vai vitimar a pessoa fatalmente. Dificilmente, porque a gente consegue acompanhar, certo? E consegue monitorar, passar os alertas. O risco geológico, muitas vezes, as pessoas não têm aquela percepção. Desliza, por exemplo, um bloco de terra, aí ela não tem aquela percepção que aquele terreno está movimentando. É isso que a gente precisa conscientizar a população. Então são nomes diferentes, mas para situações que a comunidade toda já ouviu falar, né? Agora, a gente tem aí uma previsão de chuva para os próximos dias. Como é que cada pessoa deve ficar atenta de acordo com a situação, né, do lugar onde mora? Bom, exatamente. Inclusive hoje a gente tem um alerta, né, de chuvas para toda a nossa região, na Zona da Mata. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, ele emite esses alertas e são alertas importantes porque a gente consegue preparar a população para esse período. Exemplo, os moradores de encosta, moradores ribeirinhos, eles sabendo do risco que eles estão suscetíveis, eles podem tomar as devidas providências, seja saindo de suas casas, retirando seus bens. Moradores de encosta, igual citei anteriormente, observar o movimento de deslizamento de terra, pequenos deslizamentos, isso são indícios de que aquele terreno pode estar movimentando.
né? Em caso de alguma dúvida, em caso de observou alguma trinca, alguma rachadura em uma residência de moradores de encosta, acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para realizar uma vistoria. E é prudente que nesse período, ocorrendo esses fatos, o morador deixe sua casa nesse período, que vá para um local seguro até que passe esse período de chuva, né, e a gente volte à situação de normalidade. A gente tem, em muitos casos de riscos geológicos, né, a natureza avisando, né? As pessoas devem ficar atentas porque, às vezes não, mas às vezes a natureza já avisa que pode ocorrer alguma coisa, né? Nesse caso, os indícios que a gente observa, né, que a gente monitora, são a previsão do tempo, né, é o mecanismo que a gente tem para informar a população sobre o volume de chuva, né? Tem os métodos que a previsão do tempo utiliza para passar a quantidade de milímetros, né? As pessoas às vezes hoje já estão mais familiarizadas com os termos, né? Milímetro de chuva, sabe o quanto é 60 milímetros de chuva, em quanto tempo que vai cair? Em 2 horas? Opa, isso é um grande volume de chuva. Mas 60 milímetros em quanto tempo? Em 4 dias? Opa, então já é uma situação que é mais controlada. Então a grande preocupação da nossa região e em todos os locais é aquele grande volume de chuva em pouco tempo. Foi o caso que aconteceu em Petrópolis, certo? Lá nós tivemos um volume de mais de 250 milímetros em 6 horas. Então é uma situação que foge totalmente da normalidade e dificilmente uma cidade, ainda que tenha um escoamento pluvial adequado, consegue absorver toda essa água sem causar grandes prejuízos. E cada vez mais esses fenômenos climáticos eles estão repetindo, né? Isso é o que você disse sobre a natureza dando sinais. Então, com certeza, o homem ele tem uma grande influência, né, nessa situação da reincidência nos fatos, né, que vem acontecendo com mais frequência, né, as mudanças climáticas, e a gente tem que se preparar para absorver esses impactos, né, que a gente não consegue impedir que o fenômeno aconteça, mas que a gente consiga mitigar esses impactos na população. A gente tem percebido ao longo desses últimos meses uma situação bem diferente, né, que é muita quantidade de chuva em curto tempo, né, curto período de tempo. Isso vem aconteceu em Petrópolis e vem acontecendo aqui na região também, né, não com tanta intensidade, mas tem acontecido, né? Não, exatamente. Eu acredito que está acontecendo com bastante intensidade, né, e com bastante frequência. É cada vez mais frequente a ocorrência de grandes volumes de chuva em um curto espaço de tempo. Nós tivemos recentemente, na quarta-feira passada, né, sem ser essa agora, dessa semana, nós tivemos um grande volume de chuva, né, que ocasionou aí o deslizamento de terra ali na BR-262, que atingiu residências, né, mas é uma situação que vem acontecendo com grande frequência. Então nós precisamos criar mecanismos, preparar a população para diminuir esses impactos, né, na nossa população. Claro que medidas estruturais de prevenção, de construção de galerias, são medidas que a gente precisa pensar. O poder público precisa pensar nessas questões. Mas o que a gente tem para o momento é alertar a população, avisar sobre os locais que elas estão residindo e para que ela preserve o seu principal bem, que é a vida. Tenente Flávio Mota, além desses problemas geológicos, essa quantidade muito grande de chuva, com a falta de escoamento da água, acaba provocando alagamentos, né, em várias ruas pelas cidades, né, isso em todos os lugares. E esses alagamentos eles acabam se tornando também armadilhas, né? As pessoas às vezes entram dentro d'água, de repente não sabe se tem um buraco ali ou uma rede de pluvial destampada, né? Então é preciso ter cuidado também com isso, né? É extremamente perigoso caminhar em locais alagados, em vias públicas. A recomendação que o Corpo de Bombeiros dá é que você permaneça em um local seguro. Se você está numa edificação segura, permaneça nesse local durante o período de tempo. Se você está em seu veículo, procure um local mais alto para você ficar. Nunca tente atravessar um local alagado, porque, como você citou, pode ter uma boca de lobo destampada, alguma galeria. A gente já viu ocorrências recentemente, não tão recentemente, mas em Belo Horizonte, em Venda Nova, uma criança
ela entrou para uma galeria e ali ela infelizmente veio a falecer. Então nós precisamos cuidar da nossa vida e saber que essas situações podem acontecer com a gente. A gente não pode negligenciar o risco. Vamos tomar cuidado, a gente sabe que cada vez mais esses fenômenos têm acontecido. Entrar em enxurradas, por mais inofensiva que uma enxurrada possa parecer, ela pode levar à morte de uma pessoa. Nós tivemos aqui em Manhuaçu, há pouco tempo atrás, na Tancredo Neves, uma pessoa, uma mulher estava numa moto, ela caiu, sofreu uma queda, ela ia afogar numa lâmina de 30 centímetros de água. Felizmente, na época, o capitão Schwab, né, hoje tenente-coronel, e o capitão Fernando, estavam passando pelo local e conseguiram tirar essa pessoa. Ela ia falecer numa lâmina de 30 centímetros de água. Então a gente não deve negligenciar o risco. A gente deve entender que essas situações elas podem acontecer com qualquer um, inclusive com a gente. Bom, no Emergência 93, Tenente Flávio Mota, você falou no começo sobre esse alerta, né, que nós estamos vivendo no momento, né, por causa de uma possibilidade muito grande de chuva. O Corpo de Bombeiros está aí em sistema de alerta também, né? Estamos aqui em alerta, à disposição da população, trabalhando em conjunto com a Defesa Civil Municipal. Lembrando que a Defesa Civil ela existe no município, mas a Defesa Civil é um conjunto de órgãos. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde, de Obras, o Corpo de Bombeiros. Então, a Defesa Civil é um conjunto. E, claro, a Defesa Civil também é a população. Certo? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, estar próximo da comunidade, para que a gente, como eu disse, diminua os impactos das chuvas, dos desastres na nossa população. Nós não temos como impedir que a chuva vá cair, mas nós temos mecanismos para impedir diminuir os impactos causados por ela na nossa comunidade. Agora, para encerrar esse quadro, né, Emergência 93, você me falava antes do nosso bate-papo sobre uma equipe, né, que foi enviada para Petrópolis, no Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros, para ajudar nas buscas, né? Hoje à tarde, até no Instagram oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, eles estavam transmitindo através de uma live que 14, salvo engano, 14 bombeiros militares do nosso estado de Minas Gerais, especializados em buscas em estruturas colapsadas, né, busca em resgate, foram mobilizados para auxiliar nas buscas das vítimas, né? Mais de 100 pessoas desaparecidas em Petrópolis. Então, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sempre solidarizado também com as causas nacionais, né? Os desastres, com uma vasta experiência, já até difundindo esse conhecimento para outros corpos de bombeiros. A gente enviou uma equipe, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, para apoiar nas buscas. Okay. Tenente, muito obrigado pela sua participação no Emergência 93. Eu que agradeço, muito obrigado aí, mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre risco hidrológico, risco geológico, né, deslizamento de terra, enchente, sobre o que acontece, né, no Brasil, que vem acontecendo. É muito importante que a gente aprenda com as experiências dos nossos do país inteiro, né, para que a gente traga para a nossa realidade. Muito obrigado. Aí nós conversamos com o Tenente Flávio Mota, comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, falando sobre riscos geológicos e também hidrológicos. Para o Emergência 193, Júlio Oliveira.